As políticas protecionistas implementadas por Donald Trump continuam a causar turbulências na economia global, e a Suécia está entre os países europeus mais afetados pelos novos aranceles americanos. A decisão de Washington de impor tarifas sobre produtos europeus, incluindo automóveis, produtos farmacêuticos e componentes tecnológicos, criou uma onda de incerteza para as indústrias suecas, que há décadas dependem do livre comércio para impulsionar seu crescimento econômico. Com um setor exportador altamente integrado às cadeias globais de suprimentos, a Suécia agora enfrenta desafios significativos para manter sua competitividade no mercado internacional. O impacto mais imediato das tarifas americanas foi sentido pelo setor automotivo sueco, um dos pilares da economia do país. Empresas como Volvo e Scania, que exportam uma grande parte de sua produção para os Estados Unidos, estão vendo um aumento nos custos operacionais, o que pode reduzir sua margem de lucro e afetar a demanda por veículos suecos no mercado americano. Além disso, fornecedores de peças e componentes automotivos que operam dentro da cadeia de produção global estão enfrentando dificuldades logísticas, já que os custos de importação e exportação aumentaram significativamente. Outro setor crítico afetado pelas tarifas é o farmacêutico. A Suécia é um dos maiores produtores europeus de medicamentos e biotecnologia, com empresas como a AstraZeneca desempenhando um papel fundamental na exportação de produtos para os Estados Unidos. No entanto, as novas barreiras tarifárias dificultam a entrada de medicamentos suecos no mercado americano, ao mesmo tempo em que aumentam os custos para hospitais e consumidores nos Estados Unidos. Essa situação gerou preocupações dentro da União Europeia, pois o bloqueio de produtos farmacêuticos pode ter implicações diretas na disponibilidade de tratamentos médicos em diversas regiões. Além das dificuldades no setor industrial, a guerra comercial iniciada por Trump está gerando reações políticas dentro da Suécia e da União Europeia. O governo sueco, historicamente defensor do livre comércio, classificou as tarifas como uma ameaça ao crescimento econômico global e tem trabalhado em conjunto com Bruxelas para pressionar Washington a reverter suas decisões. Líderes suecos afirmam que as políticas protecionistas dos Estados Unidos não apenas prejudicam as relações comerciais entre os dois blocos, mas também colocam em risco milhares de empregos na Suécia e em outros países europeus. A resposta sueca à guerra comercial não se limita apenas a negociações diplomáticas. Empresas suecas estão buscando alternativas para minimizar os impactos das tarifas, investindo em mercados alternativos na Ásia e fortalecendo laços comerciais dentro da União Europeia. Algumas multinacionais suecas começaram a expandir suas operações para países com acordos comerciais mais estáveis, na tentativa de reduzir sua exposição ao mercado americano. Além disso, o governo sueco está explorando incentivos fiscais e subsídios para apoiar indústrias afetadas e evitar um impacto mais profundo no crescimento econômico do país. Enquanto isso, a insatisfação com as políticas de Trump tem levado a um movimento crescente de boicote a produtos americanos na Escandinávia. Consumidores suecos e de outros países nórdicos começaram a evitar marcas americanas, optando por produtos europeus e locais como forma de protesto contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Esse boicote pode não ter um impacto imediato na economia americana, mas demonstra crescente resistência à política comercial agressiva de Washington e pode influenciar empresas americanas a pressionarem o governo dos Estados Unidos por mudanças. A escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e Europa também levanta preocupações sobre o futuro da economia global. Se as tensões continuarem a crescer, há o risco de que mais países adotem medidas protecionistas em resposta, criando barreiras comerciais que podem desacelerar o comércio internacional e afetar economias dependentes da exportação, como a sueca. Analistas alertam que, se Trump continuar expandindo sua política tarifária, o crescimento econômico global pode ser prejudicado, e empresas ao redor do mundo precisarão reestruturar suas operações para lidar com um ambiente comercial cada vez mais incerto. Nos próximos meses, a forma como a Suécia e a União Europeia reagirão a essa crise será crucial para determinar o impacto de longo prazo das tarifas americanas. Se Bruxelas conseguir negociar concessões com Washington, parte dos danos pode ser minimizada, permitindo que as exportações suecas para os Estados Unidos continuem sem grandes interrupções. No entanto, se a guerra comercial se intensificar, a Suécia pode ser forçada a acelerar sua busca por novos mercados e a fortalecer sua economia interna para reduzir a dependência do comércio com os Estados Unidos. A guerra comercial desencadeada por Donald Trump não afetou apenas os setores automotivo e farmacêutico da Suécia,
mas também impactou fortemente a indústria de tecnologia, um dos pilares da economia sueca. Empresas como Ericsson e outras gigantes do setor de telecomunicações, que dependem das exportações para os Estados Unidos, agora enfrentam dificuldades para manter sua competitividade diante do aumento dos custos de importação e das incertezas geradas pelas tarifas americanas. Enquanto as empresas suecas tentam se adaptar às novas condições impostas pela guerra comercial, a União Europeia intensifica seus esforços para conter a expansão do protecionismo americano. Bruxelas tem buscado formas de fortalecer o comércio interno do bloco e diversificar suas relações comerciais para minimizar os impactos das tarifas dos Estados Unidos. Entre as iniciativas adotadas, destaca-se a aceleração de acordos comerciais com países asiáticos e latino-americanos, permitindo que as indústrias europeias, incluindo as suecas, encontrem novos mercados para seus produtos. Além disso, a União Europeia vem adotando medidas de retaliação contra as políticas comerciais de Trump, aplicando tarifas sobre produtos americanos que entram no mercado europeu. Essas sanções afetam diretamente setores estratégicos dos Estados Unidos, como o agronegócio e a indústria aeronáutica, e têm o objetivo de pressionar Washington a reconsiderar sua abordagem protecionista. No entanto, até o momento, as negociações entre os dois blocos não avançaram significativamente, e a disputa comercial continua a escalar. Diante desse cenário, o governo sueco busca formas de proteger sua economia e apoiar empresas afetadas pela guerra tarifária. Entre as medidas em estudo, estão incentivos fiscais para indústrias exportadoras, facilitação do acesso a mercados alternativos e fortalecimento de programas de inovação para manter a competitividade global das empresas suecas. No entanto, esses esforços podem não ser suficientes para conter os danos caso as tensões comerciais entre Estados Unidos e Europa se intensifiquem ainda mais. Nos próximos meses, a maneira como a Suécia e a União Europeia reagirão a essa crise será decisiva para o futuro das relações comerciais entre os dois blocos. Se Washington mantiver sua postura protecionista, as indústrias suecas poderão ser forçadas a acelerar sua transição para mercados alternativos e a investir ainda mais em inovação para manter sua competitividade global. No entanto, se houver uma reaproximação entre Estados Unidos e Europa, os impactos da guerra comercial poderão ser minimizados, permitindo que o comércio bilateral retome um caminho de maior estabilidade. O que está claro é que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia já está moldando o futuro da economia global. Empresas suecas enfrentam um período de adaptação e incerteza, e as decisões tomadas por Washington e Bruxelas nos próximos meses poderão definir o rumo das relações comerciais internacionais para os próximos anos. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia está gerando não apenas impactos econômicos, mas também políticos dentro da Suécia. O governo sueco enfrenta o desafio de equilibrar a defesa de seus interesses comerciais com a necessidade de manter relações diplomáticas estáveis com Washington. No entanto, com o agravamento da crise, essa tarefa se torna cada vez mais difícil, e a pressão sobre os líderes suecos para adotarem uma postura mais firme contra as políticas protecionistas de Trump está aumentando. O primeiro-ministro sueco, em discursos recentes, tem condenado abertamente as tarifas impostas pelos Estados Unidos, classificando-as como uma ameaça ao livre comércio e ao crescimento econômico global. Ele tem enfatizado que a Suécia, como um país altamente dependente das exportações, não pode permitir que barreiras comerciais prejudiquem suas indústrias e trabalhadores. Ao mesmo tempo, o governo sueco tem buscado apoio dentro da União Europeia para pressionar os Estados Unidos a reverem sua política comercial, fortalecendo a unidade do bloco contra as medidas protecionistas de Trump. Dentro do parlamento sueco, o debate sobre como lidar com essa guerra comercial está se intensificando. Partidos de oposição criticam o governo por não ter se antecipado à crise e por não ter adotado medidas mais agressivas para proteger as empresas suecas. Alguns parlamentares defendem uma resposta mais dura, incluindo sanções específicas contra produtos americanos, enquanto outros alertam que uma escalada do conflito pode prejudicar ainda mais a economia sueca. Essa divisão política reflete a complexidade da situação e a dificuldade de encontrar uma solução que satisfaça todos os setores afetados. Além das disputas políticas internas, a guerra comercial também está afetando a percepção pública sobre os Estados Unidos dentro da Suécia. Pesquisas de opinião indicam que a popularidade de Trump entre os suecos está em um dos níveis mais baixos já registrados, com a maioria da população considerando sua política comercial prejudicial para a economia global.
Esse sentimento tem se refletido em um aumento no apoio a políticas que favorecem o fortalecimento da União Europeia como um bloco econômico independente, reduzindo a dependência do mercado americano. Apesar dessas dificuldades, o governo sueco continua apostando no diálogo como a melhor forma de resolver a crise. Diplomatas suecos vêm intensificando esforços para negociar com representantes do governo americano e buscar alternativas que minimizem os danos causados pelas tarifas. No entanto, até agora, Washington tem mantido sua postura inflexível, insistindo que as medidas protecionistas são essenciais para proteger a economia dos Estados Unidos e reduzir o déficit comercial com a Europa. Enquanto isso, dentro da União Europeia, há um crescente consenso de que o bloco precisa fortalecer sua política comercial para evitar futuras crises semelhantes. Líderes europeus discutem formas de reduzir a dependência dos Estados Unidos e criar novas alianças estratégicas com potências econômicas como a China e a Índia. Para a Suécia, essa mudança na política comercial europeia pode representar uma oportunidade para expandir sua presença global e consolidar sua posição como um dos principais exportadores do continente. Nos próximos meses, a forma como a Suécia e a União Europeia responderão a essa crise será determinante para o futuro das relações comerciais com os Estados Unidos. Se Trump continuar expandindo suas políticas protecionistas, os países europeus podem ser forçados a adotar medidas ainda mais drásticas para proteger suas economias. No entanto, se houver uma abertura para negociações, ainda há possibilidade de encontrar um compromisso que permita restaurar a estabilidade do comércio transatlântico. O que está claro é que essa guerra comercial já deixou marcas profundas na economia sueca. Empresas, trabalhadores e consumidores estão sentindo os efeitos da crise, e o governo enfrenta o desafio de equilibrar interesses comerciais e diplomáticos em um cenário cada vez mais incerto. A questão que permanece é se a Suécia e a Europa conseguirão se adaptar a essa nova realidade ou se serão forçadas a buscar novas estratégias para garantir sua competitividade global. O que está claro é que essa guerra comercial já redefiniu o cenário econômico global. Empresas, governos e consumidores precisarão se adaptar a um novo ambiente de incertezas, onde as decisões políticas podem ter impactos profundos na economia internacional. A Suécia, com sua tradição de inovação e abertura ao comércio global, terá que se reinventar para continuar prosperando nesse novo contexto. E você, o que acha do impacto dessa guerra comercial? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais análises sobre economia global.